Aleluia. A Bíblia toda fala dele, do início ao fim. Tudo é a respeito dele. Aleluia. É verdade ou não é? Aleluia. Você está feliz? Amém. Eu tô tremendo, isso é normal? Tô tremendo de nervo, sei lá. Coração acelerado. Acho que é porque eu vou falar de Jesus, aí você fica meio assim, né? Também. Gênesis 1, ele fala assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em outra tradução, fala assim: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse, e a luz começou a existir. O que eu quero falar com isso? No início de Gênesis fala que Deus criou tudo pela palavra, né? Através da palavra, Deus criou tudo, né? E a palavra era o próprio Cristo. Jesus estava lá, né? Então, já vi muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo, mas não sabem que Jesus já existia na época do jardim, quando Deus foi criar as coisas. A palavra era o próprio Jesus, né? No princípio era a palavra. A linguagem relembra o primeiro versículo de Gênesis 1. No princípio Deus criou a terra. No princípio era a palavra, está escrito em João. Vamos lá em João? João capítulo 1. Olha só, o João, o que é que João fala? No primeiro capítulo, ele fala assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. A palavra estava com Deus e fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Quem é essa palavra? Era ele estava lá. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Você viu que a primeira palavra que o Senhor liberou em Gênesis foi que haja luz? Aleluia. E houve luz. Isso está escrito em João. Ele é a palavra. A palavra que estava com Deus e era Deus não está designada como tal em Gênesis, mas é imediatamente vista em operação. E disse Deus, haja. E ele fez. Tudo pelo poder da palavra. Tudo pelo poder de Jesus. É igual a Messi falou na quarta-feira. Ela ilustrou lá em cima no escritório para mim. É como se saísse um raio assim, e aquela palavra que é liberada, ela vai operando aquilo que Deus quer que ela faça, né? E disse Deus, haja, e Deus chamou a luz dia. E assim por diante, através de todo o Gênesis, de fato, através de toda a Bíblia, a expressão de Deus a respeito de si mesmo, ordenando, chamando e criando, é um dos dois temas primários de toda a Bíblia, né? Deus criando, chamando, né? É um dos temas primários da Bíblia, é um dos, né? Tem vários. O outro é a justiça e a misericórdia, porque o Senhor é justo.
e sua obra para a salvação da humanidade. Foi por isso que a palavra veio, se tornou carne e habitou no meio dos homens. Né? Então, a obra para a salvação, esse expressar, esse falar, essa palavra é Deus. Pois um Deus que não fala, um Deus sem a palavra, não é Deus. Se você vê um Deus que não tem palavra, ele não é o Senhor. Ele não é Deus. Né? Porque Deus, ele é a palavra, e Deus nada realiza sem o poder da palavra. Você viu que em Gênesis, Deus criou tudo por esse poder, ele liberou a palavra. E essa palavra se tornou carne e habitou no meio de nós. Aleluia. Isso é maravilhoso demais, é forte demais. Né? E uma coisa muito interessante que eu estava estudando é que no início, Jesus, no estudo que eu fiz, eu vou abrir aqui para falar com vocês direitinho. Eu estou nervosa, gente, pelo amor de Deus. Eu estou até tremendo. Espera aí. Estou abrindo aqui. Muita calma nessa hora. A palavra no grego, embora era logos. Logos era um termo que os gnósticos, eu acho que eu estou falando certo, né? Quem eram os gnósticos? Eles eram um povo herege. Eles não criam que Jesus veio em carne. Eles criam em Jesus, mas não criam que Jesus veio em carne, que ele veio, nasceu no corpo humano. E logos era um termo gnóstico, pagão, né? Como através de quais ele desenvolveu seu caminho em direção a Deus. E como tal é encontrada a forma em numerosas heresias judaicas, né? O gnóstico, ele não cria que Jesus veio em carne, e Jesus veio e habitou no meio de nós e vai voltar, né? E isso é tão forte. A palavra, em termo teológico, usada pelos rabinos nos séculos antepassados, e depois, a respeito do hebraico, o que pode ser o significado não somente a palavra no início de Gênesis está falando que a palavra era uma coisa, era uma matéria no original. E quando você estuda química, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Jesus, ele já existia em Gênesis. E isso é tão profundo, ele já existia na eternidade, que quando eu não seguia Jesus, a gente era ensinado que Jesus veio a existir a partir do momento que ele veio no ventre de Maria. Foi quando ele começou a existir, mas não, ele já existia. E isso é muito poderoso, isso é um privilégio para nós, como cristão, ter essa revelação da palavra, de quem Jesus é, por que ele veio, qual que é a missão que ele tinha. Igual a Messa falou sobre objetividade, Deus é objetivo, ele veio com um propósito, ele mandou Jesus com um propósito, nos alcançar, salvar a humanidade, para que essa palavra que foi encarnada viesse e habitasse no meio de nós. Isso é muito poderoso. Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Qualquer coisa que tenha existência física real é matéria. Jesus estava lá. A ciência comprova, a química comprova. Isso aqui eu estudei na escola. Jesus já existia. Ele estava lá. Deus liberou a palavra e a palavra foi e criou. Como Deus cria até hoje. Como as coisas são criadas até hoje. O poder de criação de Deus não parou ali em Gênesis. Ele continua criando porque a palavra foi liberada. O verbo se fez carne. Né? Vamos ler lá Isaías 55? Isaías 55.
Isaías 55, a partir do 10. A partir do 10, fala assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prospera naquilo para o qual a designei. Olha que forte. Isso é o quê? Jesus, né? O Senhor falando que a palavra que Ele libera, ela não volta para Ele vazia, até que ela cumpra aquele poder que foi liberado, né? Irmãos, uma das coisas que mais me marcou quando eu fiz carisma foi a aliança de sangue. Foi aquilo que Jesus fez por nós, né? E a única maneira, Jesus, ele apareceu de várias formas no Antigo Testamento. Eu estou errado, pastor? Não, né? Jesus veio de várias formas no Antigo Testamento e às vezes até comia com os irmãos lá, sentava junto. Mas era diferente porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo e nascido em carne, né? Mas ele já veio na terra, já pisou, já conversou, já andou com muitos. Moisés queria ver Deus, né? Só que Deus falou que ele ia ver só as costas dele, na fenda da rocha. Eu vou passar e você vai ver só um pedaço da minha costas, porque a glória era tanta santidade, emanava tanta glória que se Moisés chegasse tão próximo, acho que ele morria fulminado, né? De tanta glória que era. Mas aí o Senhor mandou o Senhor Jesus. E isso está escrito lá em Hebreus. Abre aí Hebreus. Isso é forte demais. Meu Deus do céu. A Bíblia é um livro muito, muito forte. Amém. Abre lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 1, fala assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha como o brilho da glória de Deus. E é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Aleluia. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Irmãos, em outra tradução, eu vou ler a outra tradução, é muito forte. O que é que Jesus representou aqui na terra? No Antigo Testamento, Moisés entrava na presença do Senhor para oferecer sacrifício pelo povo. Os sacerdotes, uma vez ao ano. E se ele tivesse pecado, ele morria. Mas Deus é tão lindo que mandou Jesus para nós. Aleluia. E essa tradução eu acho mais forte do que essa que eu acabei de ler. Espera aí que eu estou procurando aqui. Romanos. É muito forte. A palavra revelada, a palavra que veio habitar no meio dos homens. Isso é o poder de Deus. Enquanto Moisés queria ver as costas, os discípulos viram ele. Aleluia. Em forma corpórea. Oh, meu Deus do céu. É muito forte. Eu não estou achando Hebreus na minha Bíblia. Aleluia. Achei. Hebreus. Nessa tradução aqui, eu acho mais forte do que essa que eu acabei de ler. Não é, pastor?
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata, essa parte é muito forte, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é a expressão exata, é o Senhor Jesus. E o que Jesus fez é uma aliança com os homens. Qual que é a única maneira do homem vir a esse mundo? Você sabe? Através de? Exatamente. Como que a gente entra nesse mundo? Através de uma relação sexual com nossos pais, e aí a gente vem e nasce, né? Só que a gente nasce com o pecado, com a semente do pecado, porque Adão pecou, né? Mas o Senhor não, né? O Senhor, ele veio, mas ele veio de uma forma santa, poderosa. O esplendor de Deus desceu sobre Maria. Maria foi uma mulher muito especial. Jesus, Deus, ele apareceu de tantas formas, Jesus apareceu de tantas formas no Antigo Testamento, que Deus, ele é todo poderoso, ele podia nem ter vindo em mulher. Ele poderia ter vindo na terra e feito da forma que ele queria. Mas Deus, ele queria mostrar que a gente pode vencer o pecado sendo seres humanos. A gente pode amar uns aos outros, mesmo que aquela pessoa não nos ama. A gente pode respeitar e orar por aquele que nos persegue, mesmo que aquela pessoa não nos ame e não goste de nós. Às vezes até sem motivo nenhum, né? E o Senhor, ele provou isso nele. Ele foi o maior exemplo, né? E essa foi a aliança de sangue que Jesus fez. Porque a aliança de sangue é o maior, olha só, o maior faz aliança com o menor. E o Senhor fez isso, Deus fez isso, né? Ele enviou o seu Filho. E veio, e esse Filho é a expressão exata de quem Deus é. Ele fez a imagem e semelhança dele. Então você olha para a pessoa que está do seu lado, você está vendo a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é assim. É a expressão exata de quem Cristo é, de quem Deus é Cristo. E Cristo veio e habitou no nosso meio. E Cristo veio da mesma forma que a gente veio. A única diferença é que não tinha pecado em Jesus. Mas ele veio e sofreu as mesmas coisas que a gente sofre. As mesmas, e Jesus suando sangue ali no Getsemane, imagina o que ele estava sentindo na alma. As aflições, as dores. Ele sabia que ele ia sofrer. Mas ele confiou no Senhor. Ele creu no propósito para o qual ele foi enviado aqui à Terra. E se hoje a gente está aqui, isso é por causa dele. É porque ele veio e fez isso. É porque o Senhor esvaziou de toda a sua glória e veio habitar no meio dos seres humanos. E veio comer junto, e veio andar junto, e veio tocar, igual a Márcia falou, aquele vídeo, eu chorei tanto, gente. Chorei tanto naquele vídeo da quarta-feira, que foi tão forte. Jesus é tão simples. Ele quer tocar as pessoas. Ele quer se aproximar, ele quer curar, ele quer liberar uma palavra. É isso que Jesus quer. E esse é o nosso objetivo como igreja. Amém. Ele veio para nos tornar igreja. Para nós sermos enxertados na videira verdadeira que é Ele. Ele é a videira. Então, hoje, os católicos comemoram o dia de hoje, o Natal e tudo. Aí uma pessoa me perguntou assim, mas você comemora o Natal? Eu falei, comemoro, claro. É o nascimento de Jesus. A gente sabe que não foi nesse dia, não foi nessa data. A Bíblia não relata assim com tanta profundidade qual foi o dia, qual foi a hora. Eu acho que até por causa da idolatria dos homens. Senão todo mundo ia idolatrar esse dia.
Tem muita gente que acredita em Deus, que um Deus que não fala. Deus que não fala não é Deus. Deus fala, tem boca e libera a palavra de vida. É verdade. Então, a aliança de sangue que Jesus fez com nós, no corpo dele, o que é a aliança de sangue? É igual quando você vai casar. Quem são casados aí sabe, você faz um compromisso perante Deus, perante os homens e as testemunhas. Não é uma coisa aleatória. E é por isso que nós vamos casar com ele. E é por isso que ele vai buscar a igreja. Isso é tão profundo, muito profundo. Então eu queria deixar essa palavra para você. Para você refletir nesse dia de hoje. Por que Jesus veio? Vamos lá em Mateus. Mateus. Mateus capítulo 1, verso 18. Fala assim, ó, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Imagina a situação de Maria. Ela estava noiva de José. Pois é, barriga de aluguel. Noiva de José. Imagina para ela, para contar isso para José. Contar que ela estava grávida, explicar para ele que um anjo apareceu para ela, para falar com ela que ela estava grávida e era grávida de uma coisa assim, sobrenatural, uma coisa esplendorosa, né? Vamos pensar aí, como que foi difícil para Maria suportar essa dificuldade, mas Maria, ela foi uma mulher que obedeceu, se submeteu à voz do Senhor, né? José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu e num sonho disse: José é descendente de Davi. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. E ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aleluia. Olha que forte. Oh, meu Deus. E José, ele confiou em Maria, irmãos. Isso é confiança. Relacionamento é confiança. Se ele não confiasse em Maria, você acha que ele ia acreditar no que ela falou? Não. Não ia acreditar. Né? Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Tem gente que acha que Maria ficou virgem para sempre. Não. Depois que Jesus nasceu, ela teve relação sexual. E Jesus tem irmãos, outros irmãos. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judeia, quando Herodes era o rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. E eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Esses magos do Oriente, alguns estudiosos falam que esses magos estavam no dia que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Né? E por causa daquela revelação poderosa de Daniel, eles começaram a adorar a Deus. E aí eles vieram para Belém com o sinal
que o profeta falou. Você viu o que o profeta falou? Que o profeta falou que a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. O profeta falou isso. Alguns estudiosos falam que esses magos do Oriente que vieram com presentes para Jesus, eles estavam no dia que Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. E eles ficaram tão maravilhados, porque quando o rei tinha aqueles sonhos, ele mandava chamar todos os sábios de todos os lugares, os sábios, os magos, para interpretar os sonhos. Só que interpretava era Daniel, né? E eles vieram para adorá-lo. Eles adoraram o Senhor, né? Nós somos privilegiados, irmãos. Nós temos a oportunidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, não precisa ser só na igreja. Assim como Jesus falou, não é só aqui, não é no monte, é em qualquer lugar, é onde você estiver. Você pode adorar Jesus. Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Né? Então, o que aconteceu? Herodes, esse rei, se você ver durante toda a Bíblia, desde Gênesis, Êxodo, Números, né, como que o diabo queria destruir os planos de Deus. Né? Quando Moisés ia nascer, quando Moisés tinha nascido, o que o faraó fez? Queria mandar matar todos os meninos. Moisés é uma figura de Cristo, né? É uma figura de Jesus. Então, o diabo ele tentou destruir os planos de Deus desde o início, né? E Jesus veio de forma humana. Isaac também é uma figura de Jesus, né? Quando Abraão ofereceu Isaac como oferta, né? Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram: depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avisem, para que eu também adorá-lo. Depois de receber a ordem do rei, os visitantes foram embora no caminho. Viram a estrela, a mesma que tinha visto no Oriente, e ela foi adiante deles e parou acima de um lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria e a sua mãe, então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus avisou que não voltassem para falar com Herodes, por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Então, o diabo, ele queria destruir os planos de Deus. Né? Ele não queria que Jesus viesse e nascesse em forma humana, se tornasse carne. Né? Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. E isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. E isso é forte demais. Por quê? Herodes, ele teve um papel cruel. Um servo do diabo, vamos dizer assim. Queria destruir o Filho de Deus. Né? E os anjos são mensageiros. Vieram e avisaram aqueles homens para não voltarem pelo mesmo caminho e eles foram embora. Porque senão Herodes ia saber onde que Jesus estava. Né? E
Herodes, ele rejeitou Jesus. E quantas vezes a gente não rejeita Jesus nas nossas atitudes? Eu estou falando de mim mesma. Quantas vezes eu já rejeitei Jesus com a minha atitude? E a gente tem o privilégio de se arrepender e voltar para o caminho, que é o Senhor. Irmãos, a volta de Jesus está tão próxima, os sinais estão tão assim, evidentes, que eu fico assim, Senhor, não me deixa me perder pelo caminho, mas que eu fique firme, que eu não olhe as circunstâncias à minha volta, mas que eu olhe somente para o Senhor. E a gente tem tantos privilégios de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro tão fantástico, que quando você lê, você fica assim, cheio. E quando você lê, você é incendiado. Você saber que Jesus veio em forma de carne, habitou no meio dos homens, nasceu como a gente nasceu, foi bebê, cresceu, e hoje está aí. A gente tem livre acesso a essa presença. Aleluia. No Antigo Testamento, os sacerdotes sentavam na presença de Deus uma vez por ano. E só o sacerdote entrava para oferecer o sacrifício. E se ele entrasse em pecado, ele era morto, fulminado. E quantas vezes a gente chega na igreja de qualquer forma, quantas vezes a gente não dá o louvor que o Senhor precisa, quantas vezes a gente não agradece pelas coisas que a gente tem, às vezes a gente é tão ingrato com as coisas. E a gente é rico, a gente é muito rico no que a gente tem. Deus tem nos surpreendido tanto. Quantos de vocês não foram surpreendidos nesse ano? Sonhos que vocês tiveram e Deus fez. Quantas surpresas de Deus não vieram? Quantos mimos de Deus não vieram sobre sua vida? Deus é tão bom. Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus nasceu, morreu, mas ele ressuscitou e está vivo. E ele habita dentro de nós. E o que nós vamos fazer com isso? Porque todo esse conhecimento, sabe o que Deus quer de nós? Que a gente toque as pessoas, que a gente fale de Jesus a outras pessoas, que a gente anuncie o Evangelho, que a gente participe dessa missão. E Deus é missionário, irmão, é a missão de Deus. Deus veio para salvar os homens, para salvar as pessoas, para alcançar o ser humano, para alcançar você, alcançar eu. Para mim alcançar. Irmãos, eu de carro, uns 3 dias de viagem, e eu vim obrigada, contra a minha vontade, porque meu pai me trouxe a força. E eu sabia dos propósitos de Deus na minha vida aqui em Belo Horizonte? Não. Eu sabia que aqui eu ia conhecer Jesus? Não. E Deus, Ele fez isso na minha vida. E fez na sua também. Você tem oportunidade, você tem livre acesso à presença de Deus. Você tem a Bíblia que você pode ler. E às vezes a gente não valoriza o que a gente tem. Às vezes a gente não valoriza. Eu vejo os depoimentos da igreja perseguida, os irmãos leem uma página da Bíblia escondido. É rasgado assim, escondido, num lugar secreto, debaixo de casas subterrâneas, isso. Porque eles não podem ler a Bíblia. Eles não podem fazer culto. Porque entra alguém e ameaça eles. E mata. E às vezes sequestram a família, os filhos. E leva, e são aprisionados, e às vezes estrupam as esposas na frente deles. Isso é horrível. Nós temos livre acesso à presença dele. Nós vivemos um país livre até então. E isso é a graça de Deus. É a graça de Deus, irmão. A igreja perseguida, eles vivem a perseguição, mas eles crescem. Eles desenvolvem. Eles se esforçam em adorar o Senhor e não negar a sua fé. E às vezes a gente tem tanta liberdade e a gente não valoriza isso. Não valoriza o que Deus nos dá. Não valoriza esse livre acesso. Os irmãos leem uma página da Bíblia. Quando uma Bíblia chega lá, nos lugares de perseguição, eles fazem uma festa. É uma alegria contagiante que parece que
Meu Deus, eles abraçam a Bíblia, eles beijam a Bíblia, porque é a palavra. É a palavra, é o verbo. A palavra, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. E isso é surpreendente. Eu fico assim, Deus, eu fico tentando entender, mas tem coisa que a gente não vai entender. Só lá, na glória, quando chegar lá. Eu fico, Deus, que preciosidade o Senhor fez. O Senhor esvaziou de toda a sua glória. Deixou a adoração dos anjos que te adoram de eternidade em eternidade. Dizendo que é santo, santo, santo Ele é. Para vir habitar no meio dos homens. Para nos dar livre acesso à presença de Deus. Para nos colocar nesse caminho que é o Senhor. E isso é tão profundo, irmãos. Eu fico assim, maravilhada. Porque Jesus, Ele é todo poderoso. Ele fez isso por nós. E o que é que nós vamos retribuir? O que é que nós vamos fazer? Nesse ano que vai iniciar, 2018, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer hoje? O que é que você vai falar com seus familiares? Hoje você vai participar lá com seus amigos, seus familiares. Essa é a oportunidade que você tem de falar de Jesus. Falar do que Ele fez na sua vida. Do que Ele ainda vai fazer. Isso me deixa assim tão contagiada, assim, meu coração fica incendiado. Porque o que Jesus fez, nenhum outro pôde fazer. Nenhum outro pôde fazer. Nenhum outro Deus pôde fazer. Nenhum outro. Se você for lá em Jerusalém, chegar lá onde Jesus ficou sepultado, não tem nada lá. Está vazio. Porque Ele está ressuscitado. Glória a Deus. Ele está vivo. Vamos ficar de pé para a gente orar. Essa é a aliança que Deus fez conosco. Né? A aliança que está escrita lá em Hebreus. Né? Moisés queria tanto ver Deus, queria ver tanto o Senhor, e o que aconteceu? Deus falou, você vai ver, eu vou passar, e você vai ver na fenda da rocha só as minhas costas ali, ó. Mas hoje a gente tem a glória de Deus expressada em quem? Em Jesus. Como está escrito lá em Hebreus. Né? Nós somos a glória de Deus expressada. Por quê? Hoje Jesus habita dentro de nós. Aleluia. Né? E nós vamos anunciar esse evangelho. Anunciar esse poder. Anunciar isso para as pessoas que estão necessitadas. Né? Então vamos fazer uma oração em agradecimento ao Senhor. Pelo sacrifício que Ele fez por nós. Por tudo que Deus fez e Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus aqui para morrer em nosso lugar. Por ter escolhido, por ter se oferecido como sacrifício vivo a nós, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida da Shekinah. Que o Senhor abençoe essa igreja, abençoe os pastores dessa igreja. Que o Senhor venha nos usar com poder e autoridade nesse ano que vai se iniciar. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de te servir e te conhecer. Obrigado pelo verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Obrigado por Jesus Cristo ter vindo, Senhor, e nos salvado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por essa aliança que o Senhor fez conosco. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.